Olha, se você abriu esse vídeo é porque está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. O mercado ele chegou num daqueles pontos que decide o próximo ciclo inteiro. Pessoal, Nasdaq em região delicada, S&P 500 testando o nível que separa quem aguenta e quem desiste. Topo, batendo topo. Bitcoin mandando sinais de que muito investidor ainda não percebeu, muita gente me xingando e tal, principalmente a galera que está presa em altcoins. E Ethereum, cara. Ethereum foi o gráfico que mais me chamou a atenção nessa semana. E eu vou te contar uma coisa. Eu passei algumas horas olhando os gráficos nesses últimos dias e eu vi vários sinais de confluência, né? E o principal deles, cara, média 20 diária, cruzando com média 8 semanal, segurando média 200 semanas, diversos ativos no mundo todo, diversas ações americanas segurando na média 200. O próprio mercado cripto segurou a média 200 e agora está voltando para cima. Muita gente falando em bear market, continuação, como se o mercado fosse um relógio, né? E, cara, eu cheguei numa leitura conclusiva que vai na contramão da grande maioria, mais da metade do Twitter financeiro tá literalmente gritando agora, desesperado, porque não sabe se vai conseguir comprar Bitcoin novamente 60 mil dólares. E aquilo que eu falo, cara, por enquanto o medo está sendo para quem está vendido. Para quem está vendido agora está com muito medo de perder movimentação de alta. E é isso que se produz um fundo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, né, uma direção bem diferente daquilo que o mercado está apontando, do que a maioria está achando. Eu sigo acreditando em alta. Na minha opinião, não é achismo, não é torcida. É um filtro técnico, tá? Para mim é uma estrutura de tendência de alta, padrão gráfico, médias móveis estão me mostrando isso e mostrando que cada um desses ativos aí estão todos alinhados dentro de uma mesma narrativa que a minha leitura aponta como o cenário mais provável daqui para frente. Acredito em alta ainda por mais pelo menos uns 2, 3 meses. Mas antes de você fazer qualquer coisa, tá? Eu quero te pedir um favor. Assiste o vídeo primeiro até o final, porque se a análise fizer sentido para você, se você juntar as peças e chegar à conclusão, você vai se inscrever no canal aqui para não perder mais nenhuma análise gráfica minha, tá? E se no final isso aqui te ajudar de verdade, aí sim você se inscreve no canal, se torne membro do canal, tá? Sem pressão, sem pressa. Mas, cara, vou te pedir, abre o caderno ali, para de fazer outras coisas, presta atenção e foca agora quando for fazer análise junto comigo. E hoje eu vou abrir Nasdaq, S&P 500, Bitcoin e Ethereum exatamente do jeito que eu analiso para o meu próprio capital. E no final você vai entender por que a paciência, a resiliência é a habilidade mais lucrativa do mercado e por que esse momento exige exatamente isso de você agora. Então, bora, vamos lá. Muito bem, agora sentados à mesa aqui, a gente vai mostrar para vocês o meu operacional, que acredita em continuação de alta para o movimento do mercado ainda, para essas próximas semanas ainda. Então o mercado ficou bastante aquecido em abril, a gente formalizou o fundo, o mercado construiu o fundo, né? O mercado de criptomoedas também criou o fundo e voltou a subir. Mas vamos falar um pouco da Nasdaq. Nasdaq, que são as maiores empresas aí de tecnologia dos Estados Unidos, deram uma movimentação de alta bem explosiva, né? A gente tende ainda a ter um espaço de continuação de alta para dentro desse triângulo de expansão aqui. E depois desse triângulo, geralmente o mercado lateraliza um pouco, recua um pouquinho, se mantém, né? Substancialmente se aproxima das médias, pelo menos as médias mais de curto prazo, como a média branca, por exemplo. E aí sim, depois ele dá seguimento de continuação de alta, e é assim que eu acredito que vai se prolongar para o resto desses 1, 2 meses ali, pelo menos aí uns 60 dias, né? Quando a gente chegar ali em meados de junho e julho, o mercado ele pode reverter novamente e ele pode voltar a cair ou lateralizar um período prolongado de tempo para continuar subindo, né? Mas nós não tenha dúvidas que nós estamos numa janela temporal de oportunidade alta, que são os poucos meses que acontecem uma vez por ano, né? 1, 2 vezes por ano, que o mercado ele fica bem direcional, o mercado fica com bastante movimentação. Então, a grande maior parte do mercado ele anda de lado, né? Mas em algumas vezes do ano ele anda com um sentido, né? Ou com uma direção. E agora, recentemente, a gente passou por um período prolongado de acumulação institucional e a gente está abrindo uma nova perna de alta, ou seja, um novo período prolongado de alta que me parece que pode vir aí pela frente, tá? Quanto tempo dura um período desse? Ah, cara, pode durar 1 ano ou mais. Então a gente tem agora, no meu entendimento, mais
movimentação de alta do que de baixo, maior probabilidade de alta do que de baixo. Como está o S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Então, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas estão no topo desse triângulo reverso, né? Muitas vezes a gente tem um esgotamento da sobrecompra no semanal, coisa que ainda não aconteceu, tá? Então a gente tem um movimento aí muitas vezes de sobrecompra. Então, assim, no meu entendimento, a gente ainda tem espaço para continuar subindo um pouco mais, para só depois, daqui a pouco, começar a acumular lateralmente para talvez trazer mais altas pela frente. É assim que o mercado funciona. Quando a gente quer ver como um triângulo reverso ele tem o padrão dele, a continuidade alta, a gente pode pegar ações ou ativos que já tiveram essa movimentação. Então é o caso, por exemplo, aqui da VRT, uma das ações aí maiores que se valorizaram. Quando ela fez esse movimento, né, de triângulo reverso, que foi uma expansão, né, um famoso bear trap mensal, ela continuou subindo. Então esse tipo de gráfico é o que eu quero ver, que vai e possivelmente pode acontecer para S&P 500, Nasdaq e tudo mais, que é um movimento de continuidade, né? E agora, por exemplo, uma coisa que eu ficaria atento, sempre quando a gente encontra uma tendência no mercado, né, no gráfico diário, no semanal, quando ele continua subindo, a única questão é, quando a gente vê, por exemplo, essa aqui é uma barra cheia, dá para ver que a VRT possivelmente está fazendo um topo local semanal. E esse topo local semanal, ele pode trazer correção a partir da semana que vem, porque o preço ele pode simplesmente estar fazendo aqui, ó, um movimento de pin bar aqui, né? Uma barra reversa, né? Ou seja, uma barra de venda, de pressão de vendedora no semanal aqui. Então, possivelmente, ao longo dessa semana e na próxima semana, a gente pode ter um movimento de correção da VRT, porque ele já entregou uma sequência de 4 semanas de alta, e é difícil ele continuar entregando semanas após semanas de alta muito intensa. O comum é correção. Quando a gente está em muita sobrecompra no semanal, a gente toma um pouquinho de cuidado também. Mas por enquanto, né, dá para ver que ele ainda pode sim entregar um pouco mais de alta. Ele pode sim. Só que a gente tem que ficar sempre atento aos ativos que já subiram muito. Eles podem estar em início de correção. Principalmente se ele perder a mínima da semana anterior, coisa que ele está fazendo agora no pré-market hoje. Ele vai querer abrir a 298. Então ele pode estar fazendo um topo local aqui no semanal para andar de lado por um tempo e depois voltar a subir, tá? Então sempre quando a tendência é de alta, ele lateraliza para continuar subindo. Ele faz correções de 20%, às vezes 30%. Então aqui se ele vai corrigir hoje 8%, tá? Então ele pode corrigir, por exemplo, uns 15, 20% depois para continuar subindo. Então essa é a movimentação normal, né? Sempre quando a gente quer pegar também quanto de correção o ativo pode ter, a gente pega correções recentes. Ó, 28% é a correção normal dele. Então do topo aqui, se esse aqui for evidentemente o topo de $323 por unidade, ele pode corrigir uns 20%, tá? 25% depois para continuar subindo. Isso se ele iniciar a correção agora, porque não dá para saber ainda, a gente está com a barra ainda não fechada, né? Essa barra só vai fechar na sexta-feira. Então sempre que a gente quer ver uma barra semanal, a gente vai tentar esperar na sexta-feira para identificar essa barra semanal. Então hoje é quarta-feira, ainda tem movimentação quinta e sexta. Então movimentos de quinta e sexta eles podem mostrar aí que o mercado ainda pode continuar se valorizando caso ele mude ao longo do dia, tá? Muitas vezes o preço ele abre no pré-market caindo e no resto do dia ele vem subindo mais, e só tem que cuidar com um possível esgotamento da tendência aqui do semanal, porque muitas vezes você pode estar comprando um topo local, né? Que mesmo que você comprou errado, é só ter paciência que depois no futuro o mercado volta a subir se for uma ação forte, uma ação com tendência forte de alta e que esteja no hype, né? Como é o caso da VRT, mas eu puxei a VRT aí mais para vocês verem o que acontece depois de um triângulo, né, reverso. Então o triângulo reverso lá do S&P 500 ele está mais ou menos nessa posição aqui. Ele pode agora ceder um pouquinho, lateralizar e iniciar e retomar a alta, né? Retomar a fase expansionista, tá? Então para Bitcoin, Ethereum, na minha opinião, a continuação da alta, $78 mil agora, né? Já estamos aí com 4 semanas consecutivas de alta, vindo para romper agora os $78. Meu alvo principal aí é a região que compreende os 88 a 92 mil dólares, então a região da porção superior aqui, principalmente dessa barra aqui, tá?
Então, possivelmente o preço ainda, se ele conseguir romper a média laranja, a média 21, na minha opinião, ele vai buscar 92 mil dólares e eu acho que ele vai conseguir romper porque ele está vindo com força, tá, para romper. Mas a gente precisa ainda dessa confirmação, e essa confirmação pode acontecer ainda hoje, estruturalmente, se ele conseguir romper no meio da tarde aí do horário do Brasil. Se ele conseguir romper o 78, manter essa estrutura de alta e romper a média 21, ele pode realmente vir liquidar todos os apostadores de baixa, tá? Ele pode vir também fazer o fechamento do gap, pois ele tem um gap aqui que é facilmente identificado no mercado de futuros, que é a região aqui onde ele pode vir fechar ainda hoje, tá? O valor aí e buscar até a região do gap lá de 83.765. Eu acho que ele não vai parar por aí, eu acho que ele vai seguir um pouco mais ali para os 88,92, tá? Então, possivelmente, antes do mercado começar a lateralizar ou antes do Bitcoin lateralizar, na minha opinião, ele ainda vai dar seguimento de alta e me parece que é isso que está acontecendo. O Ethereum é a mesma coisa, tá? Então, a gente está lateralizando agora para continuar subindo. Tendência de alta no gráfico de 4 horas confirmada. Agora, no gráfico diário também está fazendo topos e fundos ascendentes. Rompeu o último topo, fez pivô em cima da média 20, então confirma-se a tendência de alta no gráfico diário e ele pode continuar subindo, explorando preços maiores, né? Meu alvo aí para ela é 3.062 dólares no curto prazo, possivelmente chegando até 3.200 ainda nesse nível, tá bom? Espero que o mercado continue subindo, entregando essa alta. É um canal de alta ainda de longo prazo. A gente recentemente vai vir testar agora essa linha de tendência de baixa e no momento que romper essa linha de tendência de baixa, somente depois desse rompimento dessa linha de tendência de baixa, aí sim eu acredito que o mercado vai descansar novamente para possivelmente corrigir mais um pouco, né, voltar ao preço ali de 2.400, 2.500 para mais tarde continuar subindo. Mas eu sigo bullish para os mercados em geral, sigo acreditando em alta, estou muito mais confiante com alta do que com continuação de baixa. Não acredito que o mercado vai fazer armadilha, ou pelo menos as chances são bem pequenas agora do mercado fazer uma armadilha e levar um monte de gente para o saco e tal. Acho que o mercado está ganhando corpo, acho que a maioria das pessoas está acreditando, do varejo pelo menos, está acreditando que o mercado vai continuar caindo, com aquela história do relógio, né, de que o mercado só vai voltar a subir em outubro, e pode ser que ele volte só a subir em outubro, porém, talvez a gente não veja mais o preço do Ethereum a 1.800 dólares nunca mais, a gente não sabe. Então, se a gente não tem certeza, a gente não sabe, na dúvida, a gente segue comprado, segue acumulando e segue acreditando em continuação de alta. Por quê? Mesmo que depois ele venha a trazer quedas novamente, mais uma vez, o preço pode ser que ele não caia mais tanto. Talvez ele não caia mais abaixo de 2.200 ou abaixo de 2.500. Pode ser que ele fique por um bom tempo lateral. Vocês já viram que o mercado, a maior parte do tempo, ele fica lateral. E são poucas janelas de alta ou de queda verticais que a gente está enxergando como essa de agora, né? São poucas vezes no ano em que acontece movimentos unidirecionais. E agora, na minha opinião, o mercado de criptomoedas ele atingiu um nível unidirecional, pelo menos para Bitcoin e Ethereum. Para as altcoins eu não sei, eu realmente não estou mais acompanhando altcoins, eu quero que as altcoins se explodam, se foda, esse mercado de DeFi, de altcoins, essas bosta aí que não sai para nada, tá certo? Eu acredito em gráfico e o gráfico está me dizendo que o mercado está em alta e enquanto ele estiver em alta, acima das médias, eu sigo bullish com o mercado. E é isso, tá? Não faço pool, não opero pool, não gosto de operar pool, eu gosto de operar tendência, então a pool ela é interessante para operar mercados laterais longos, então para quem gosta de pegar mercados laterais e tudo mais, ficar acumulando ali taxas enquanto o mercado tá lateral, show de bola pool, mas para mim não serve, eu prefiro ficar fora do mercado ou parado com meus ativos, simplesmente segurando sem fazer absolutamente nada enquanto o mercado tá lateralizando, tá? Porque para mim eu não vejo grandes resultados, eu tenho mais medo de perder tendências e rompimentos fortes do que ficar operando o pool, operar arbitragem, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, se torne membro do canal para ver minha carteira de ações, para você poder ter acesso à minha carteira de ações, que você pode simplesmente copiar e colar ela, né, a seu bel prazer. É só se tornar membro Ninja, que lá eu faço lives semanais e também tem a minha carteira lá que, graças a Deus, todas as ações estão no positivo ainda. Nesse momento, nessa janela temporal de alta, e a gente conseguiu comprar no fundo perfeito das ações agora recentemente, graças a Deus, tá? Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece a gente tem que se comemorar e tem que também realizar lucro, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.